Sejam todos muito bem-vindos. Crianças, pais, padrinhos, avós, amigos e amigas. A porta de entrada nesta casa, onde somos todos família, todos irmãos, é o batismo. Através do batismo, somos inseridos no único corpo de Cristo. Mas é a participação na Eucaristia que aperfeiçoa em nós o que recebemos no batismo. Não esqueçamos jamais que somos batizados e crismados em ordem à Eucaristia. Hoje, iremos celebrar estes dois sacramentos da iniciação cristã, o batismo e a Eucaristia. Vamos acolher este grupo de crianças que irão hoje ser batizadas e pela primeira vez participar plenamente na Eucaristia. Procuremos também nós participar com todo o coração, toda a nossa mente e todos os nossos sentidos para vivermos intensamente este encontro com o Senhor. Voltemo-nos para a porta de entrada, de onde tem início a procissão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Que alegria participar na Eucaristia, mesmo se com algumas limitações e cuidados acrescidos. E hoje esta alegria maior por recebermos estas crianças que vão ser batizadas e comungar pela primeira vez o dom do corpo e do sangue do Senhor. Para a Eucaristia tendem o batismo e os demais sacramentos. Porque pelo batismo somos acolhidos e integrados na Igreja, e porque a Igreja se manifesta na celebração da Eucaristia, é bom conhecermos e reconhecermos os que hoje se tornarão pelo batismo novos membros da nossa comunidade. Por isso, peço-vos, irmãos e irmãs, por favor, sentai-vos. Acolhemos e saudamos com alegria as crianças que vão ser batizadas e participar plenamente na Eucaristia, uma vez que irão receber em seu coração e pela primeira vez a presença real e substancial do Senhor Jesus na hóstia consagrada no pão da Eucaristia.
Vou pedir que se levantem à vez as crianças que vão ser batizadas e fazer a primeira comunhão. Vão levantar-se à medida que chamo pelo nome de cada uma delas. Uma menina do 4º ano, Beatriz Souza Vala. Do grupo da CEU, Catarina Costa Cruz. Do grupo da Bem-vinda, Filipe Manuel Ribeiro Campos. Do grupo da Bem-vinda, João Luís da Cunha Seixas. Do grupo da Aline, Henrique Rangel Teixeira Correia dos Santos. Do grupo da Aline, Santiago José da Silva Ribeiro e Souza. Do grupo da CEU, Afonso Santos Lopes. Do grupo da Bem-vinda, Cecília Gomes da Cunha. Do grupo da Aline, Afonso Rafael Monteiro de Castro. Do grupo da Aline, Mariana Salvador Braga. E temos também, do grupo da Aline, embora já batizado, o Miguel Amaro Pamplona Barbosa. Sede bem-vindas, bem-vindos, sede bem-vindas, queridas crianças, e tomai parte na Assembleia e na alegria do banquete da Eucaristia. Sede bem-vindos, queridos pais, padrinhos, testemunhas, avós, familiares e amigos. Todos nós que somos batizados em Cristo, comungamos do mesmo pão e formamos o seu corpo em Cristo Jesus. Retomemos todos de pé o cântico inicial. Os pés que anunciam paz e as mãos que repartem a refeição do Cordeiro da palavra viva. Somos o povo de Deus em comunhão. Façamos todos, então, os preparativos para a mesa do Senhor, deixando que Jesus nos lave por dentro e nos purifique do pecado. Vamos cantar e suplicar ao Senhor pela sua misericórdia. Fazemo-lo na língua grega, a língua do Novo Testamento. Estas palavras significam: Senhor, misericórdia, Cristo, misericórdia, Senhor, misericórdia. Cantemo-las para que cheguem mais alto ao coração de Deus e mais em profundidade ao nosso coração.
Porque o Senhor é bom, queremos cantar-lhe um hino de glória e de louvor. Glória a Deus nas alturas. Oremos. Deus de bondade infinita, que pela humilhação do vosso Filho levantastes o mundo decaído, dai aos vossos fiéis uma santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado, possam chegar à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sentamo-nos e abeiramo-nos agora da mesa da palavra. Há uma ligação muito forte entre a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Por um lado, ao ouvirmos a palavra de Deus, nasce ou reforça-se em nós a fé. Por outro lado, na parte eucarística, esse mesmo Jesus, que é a palavra que se fez carne humana,
dá-se a nós como alimento espiritual. Assim, a partir das duas mesas, a da Palavra de Deus e a do corpo de Cristo, a Igreja recebe e oferece aos fiéis o mesmo e único pão de vida. Escutemos atentamente a palavra de Deus. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o Espírito entrou em mim e fez-me levantar. Ouvi então alguém que me dizia: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a um povo rebelde que se revoltou contra mim. Eles e seus pais ofenderam-me até ao dia de hoje. É a esses filhos de cabeça dura e coração obstinado que te envio, para lhes dizeres: Eis o que diz o Senhor. Podem escutar-te ou não, porque são uma casa de rebeldes, mas saberão que há um profeta no meio deles. Palavra do Senhor.
Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, para que a grandeza das revelações não me ensoberbeça, foi-me deixado um espinho na carne, um anjo de Satanás que me esbofeteia para que não me orgulhe. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele disse-me: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se manifesta todo o meu poder. Por isso, de boa vontade, me gloriarei das minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. Alegro-me nas minhas fraquezas, nas afrontas, nas adversidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor de Cristo, porque, quando sou fraco, então é que sou forte. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se à sua terra e os discípulos acompanharam-no. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Os numerosos ouvintes estavam admirados e diziam: de onde lhe vem tudo isto? Que sabedoria é esta que lhe foi dada e os prodigiosos milagres feitos por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão as suas irmãs aqui entre nós? E ficavam perplexos a seu respeito. Jesus disse-lhes: um profeta só é desprezado na sua terra, entre os seus parentes e em sua casa. E não podia ali fazer qualquer milagre. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. Estava admirado com a falta de fé daquela gente e percorria as aldeias dos arredores, ensinando. Palavra da salvação. Podem sentar-se. O famoso profeta de Nazaré
Está a jogar em casa, mas perde 3 pontos em 3 tempos. Os seus conterrâneos mudam muito rapidamente a tática de jogo. Primeiro, ouvem-no com espanto e admiração. Logo a seguir, questionam-se com perplexidade e, por fim, escandalizam-se com Jesus. Poderíamos perguntar: e por que se escandalizaram os judeus com Jesus? Por uma coisa muito simples: pela sua origem humilde, pela sua pobreza, pela sua humanidade. Não lhes parecia bem aos judeus que o Filho de Deus fosse conhecido por ser o filho do carpinteiro. Não lhes passava pela cabeça que um Deus tão grande se fizesse homem, se tornasse assim pequenino, como vós, como nós, tão próximo deles. No fundo, os contemporâneos de Jesus escandalizaram-se com a encarnação, isto é, com este acontecimento divino e humano pelo qual a palavra de Deus se faz carne em Jesus. E assim Deus se manifesta ao mundo como um ser humano que pensa com inteligência humana, trabalha e age com mãos humanas, ama com o coração humano, come e dorme, cansa-se, tem fome, tem sede, chora e ri, como um de nós. Mas este escândalo, por Deus ser assim tão próximo, tão humano, tão simples, será ainda maior quando eles virem Jesus misturar-se com os pecadores nas águas do Rio Jordão, ou quando Jesus lavar os pés aos discípulos como servo, e o escândalo atinge o seu máximo na cruz, onde Jesus, solidário até ao extremo do amor, com a nossa condição humana, dá a vida por nós. Mas este escândalo dos judeus, com o modo de Deus ser, com o modo de Deus agir, teve também uma outra réplica na mesma sinagoga de Nazaré. Um dia, no mesmo local, Jesus, depois da multiplicação dos pães, fez um discurso onde se oferecia como pão da vida, pão vindo do céu, pão que sacia a fome e a sede de vida eterna. E também nessa altura os judeus diziam: não é ele Jesus, o filho de José, de quem nós conhecemos o pai e a mãe? Como se atreve ele a dizer: eu desci do céu? E quando Jesus anunciava o mistério da Eucaristia, em que ele se oferece no seu corpo dado e no seu sangue derramado, através dos sinais humildes do pão e do vinho, vede que até os próprios discípulos reagiram e diziam: que palavras insuportáveis! Quem pode entender isto? E Jesus perguntou-lhes: isto escandaliza-vos? Queridos meninos e meninas, queridos pais, avós, padrinhos, testemunhas, catequistas, queridos irmãos e irmãs, para nós talvez fosse mais fácil acreditar em Jesus como Filho de Deus se ele se revelasse forte, poderoso, imponente, espetacular. Mas não. Deus entra na nossa vida a partir do batismo como uma corrente de água viva. Na Eucaristia, ele faz-se presente num pedacinho de pão que se parte e se esmigalha. Na Eucaristia, esta fragilidade
é força do amor que se faz pequeno para ser acolhido e não temido. É força do amor que se parte, se divide para alimentar e dar vida. É força do amor que se fragmenta para nos reunir. Por isso, tenhamos duas atitudes muito claras. A primeira, a presença do Senhor na nossa vida, desde o batismo, nos sacramentos e sobretudo na Eucaristia, é uma presença tão humilde, tão escondida, que precisa de um coração sensível, preparado, desperto, acolhedor, para reconhecer esta presença. E a segunda coisa é importante. A Eucaristia não é um prémio para os perfeitos, mas é um remédio generoso e um alimento para os mais fracos. Por isso, cada vez que recebemos o pão da vida, Jesus também nos diz, também te diz a ti, como são grandes aos olhos de Deus os mais pobres, os mais simples, os mais pequeninos, os mais humildes, os mais fracos. É com eles que eu conto, é convosco que eu conto, é contigo que eu conto para transformar este mundo. Então, queridos irmãos e irmãs, cada vez que nele renascermos e dele comungarmos, podemos dizer como Paulo, quando sou fraco, então é que sou forte. Então nós vamos agora proceder à liturgia batismal. Eu vou pedir aos acólitos que me tragam a água. Até por causa da pandemia, por razões sanitárias, usamos sempre uma água nova e única para cada um. E esta água costuma ser benzida na noite de Páscoa, na vigília pascal, mas dadas estas circunstâncias, fazemo-lo também agora. E vamos rezar, irmãos, para que o Senhor Deus Todo-Poderoso conceda a estas crianças a vida nova pela água e pelo Espírito Santo. Escutai em silêncio esta oração, ela ajuda-nos a compreender também o significado da água e o seu valor sacramental. Senhor nosso Deus, pelo vosso poder invisível, realizais maravilhas nos vossos sacramentos. Ao longo dos tempos preparastes a água para manifestar a graça do batismo. Logo no princípio do mundo, o vosso Espírito pairava sobre as águas, prefigurando o seu poder de santificar. Nas águas do dilúvio, deste-nos uma imagem do batismo, sacramento da vida nova, porque as águas significam ao mesmo tempo o fim do pecado e o princípio da santidade. Aos filhos de Abraão fizestes atravessar a pé enxuto o mar vermelho, para que esse povo liberto da escravidão fosse a imagem do povo santo dos batizados. O vosso Filho Jesus Cristo, ao ser batizado por João Batista nas águas do Jordão, recebeu a unção do Espírito Santo e, suspenso na cruz, do seu lado aberto fez brotar sangue e água, e depois de ressuscitado, ordenou aos seus discípulos: ide e ensinai todos os povos, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olhai agora, Senhor, para a vossa Igreja, e dignai-vos abrir para ela a fonte do batismo. Receba esta água pelo Espírito Santo,
a graça do vosso Filho unigênito, para que o homem, o ser humano, homem e mulher, criados à vossa imagem no sacramento do batismo, sejam purificados das velhas impurezas e ressuscitem homens novos pela água e pelo Espírito Santo. Deixe, Senhor, sobre esta água, por vosso Filho, a virtude do Espírito Santo, para que todos sepultados com Cristo na sua morte, com Ele ressuscitem para a vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. E agora todos nos vamos pôr de pé para a renunciação e profissão de fé. Os que vão ser batizados renunciam e fazem a profissão de fé, e nós que já somos batizados renovamos a profissão e a renúncia. Às perguntas renunciais respondemos sim, renuncio. Às perguntas credes respondemos sim, creio. Renunciais ao pecado para viverdes na liberdade dos filhos de Deus? Renunciais às seduções do mal para que o pecado não vos escravize? Renunciais a Satanás, que é o autor do mal e o pai da mentira? Aos pais e padrinhos e também às crianças em idade de catequese, interrogo sobre a fé, que é a fé da Igreja. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está assentado à direita do Pai? Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Queridos irmãos e irmãs, esta é a nossa fé, é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Pergunto aos pais e padrinhos e aguardo a resposta. Sim, queremos. Faço a pergunta. Pais e padrinhos destas crianças, creis que os vossos filhos recebam o batismo na fé da Igreja que todos convosco acabamos de professar? Sim, queremos. Neste grupo era previsível que estivesse também o Salvador e a sua irmã mais pequenina, a Clara, que seriam batizados também hoje. Infelizmente, o Salvador e a família teve de ficar em isolamento profilático por causa de um caso na sua turma escolar. Temos também a Íris, como já referi no domingo, que ainda não pôde vir hoje como desejaríamos. De modo que também os temos aqui muito presentes. Estamos em comunhão com as suas famílias e iremos encontrar uma forma bonita e bela também de os acolher numa celebração condigna e festiva para a celebração da sua primeira comunhão, dentro dos limites que a realidade também nos impõe. E agora nós vamos proceder ao batismo e eu ia pedir que todos se sentassem. Os catequistas vão ajudar a organizar o movimento para o batismo. Vamos seguir a ordem que temos aqui na Assembleia. Os pais e padrinhos ou testemunhas, em alguns casos, acompanham a criança. Não é preciso trazer nenhuma toalha, nada. Acompanham-na e depois, portanto, saem pela coxia central e regressam pelas partes laterais. Obviamente que o primeiro lugar é imediato. Então, vamos fazê-lo com beleza, com ordem e acompanhar este momento que é
o momento do vosso novo nascimento, em que ides nascer para a vida eterna, renascer como filhos de Deus, iniciar uma vida nova e de ser enxertados em Cristo, entrar nesta corrente do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos acompanhar este momento com natural emoção, gratidão e também compromisso.
Agora vamos ungir as crianças com o óleo do crisma, que nos lembra a beleza e a dignidade de sermos cristãos, de sermos filhos de Deus, membros da Igreja. A unção dá-nos esta beleza, esta grande dignidade de povo de Deus. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos libertou do pecado e vos deu uma vida nova pela água e pelo Espírito Santo, unge-vos com o crisma da salvação, para que, reunidos ao seu povo, permaneçais eternamente membros de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Amém. E agora os meninos vêm sozinhos, um de cada vez. E aproximam-se, eu vou descer e irei ungir um a um com o óleo do crisma. Agora vou pedir ao pai e à mãe de cada um dos meninos que peguem na vela e vão acendê-la ali, 2 a 2, pai e mãe de cada uma das crianças, junto do círio. Peço que recebei a luz de Cristo. Caríssimos pais, aproximai-vos para entregar a luz aos vossos filhos que acabam de receber o batismo. Agora sois luz em Cristo. Vivei sempre como filhos da luz. Perseverai na fé, para que quando o Senhor vier, possais ir ao seu encontro com todos os santos no reino dos céus. Amém. Ao chegarem ao lugar, entregam às crianças a vela. Podemos iniciar o cântico.
Igreja, para que seja verdadeira mãe, que dá à luz e lava os seus filhos nas águas do batismo, os perfuma e embeleza com a unção do crisma e os alimenta à mesa da Eucaristia. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que governam, para que procurem respostas criativas e inclusivas para enfrentar a crise provocada pela pandemia, de modo que ninguém fique para trás. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos pais, padrinhos e avós destes catequizandos, para que os tempos difíceis da pandemia renovem a consciência da vocação e da missão da família cristã, chamada a ser verdadeira igreja doméstica. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas crianças hoje batizadas e a participar plenamente na Eucaristia, para que nunca abandonem Jesus nas suas vidas, mas cresçam, permaneçam e frutifiquem na amizade com Ele. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós, para que procuremos viver a nossa familiaridade com o Senhor, reunidos como povo de Deus, à mesa da palavra e da Eucaristia, onde se alimenta a nossa fé. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, fazei com que as nossas famílias se tornem lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas, onde vive e reina o vosso Filho Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podem sentar-se. Depois da liturgia da palavra e da liturgia do batismo, passamos agora à liturgia eucarística. Chegou o momento da apresentação dos dons. Não se trata de uma espécie de intervalo. Trata-se de nos associarmos à oferta que Jesus faz de si mesmo ao Pai, oferecendo nós mesmos a nossa vida. A recolha das ofertas, por razões sanitárias, é feita à saída no final da celebração. O rito da apresentação dos dons tem a participação das crianças. Os meninos vão entregar a vela ao pai ou à mãe. O pai e a mãe, com muito cuidado, vão apagá-la. Para isso têm naturalmente de tirar a máscara. E cuidado com a cera líquida, esperando que solidifique, está bem? E os meninos agora, o catequista vai dar-vos a indicação, levantam-se e passam para o lado oposto para trazerem ao altar a sua custódia. Antes, porém, vamos ouvir ainda e preparar o altar. O Senhor Padre estende agora o corporal sobre o altar. Aqui, como outrora sobre a cruz, o corpo de Jesus é imolado e oferecido. Envolvido num pequeno lençol, daí ressuscitará para sempre. É o mistério da Páscoa que se cumpre sempre que celebramos a Eucaristia. O missal, colocado sobre o altar, ajuda-nos na oração feita em comunhão com toda a Igreja. Agora, cada criança recolhe a sua custódia, na qual a catequista, com uma pinça, colocou uma hóstia ainda por consagrar. Depois, cada criança, uma a uma, sobe ao presbitério e coloca sobre o altar a sua custódia, que guarda a hóstia, a fim de que esta seja consagrada durante a oração eucarística, que é o coração desta celebração. O pão exprime o fruto da terra, do sol e da chuva, que são dons de Deus, e ao mesmo tempo o trabalho, que é obra humana. Sem fermento, este pão, alimento simples e essencial, é destinado a crescer, por graça do Espírito Santo, a partir do mais íntimo daquele que o recebe.
Não se trata de um alimento para sustento do corpo, mas de um alimento para fortalecer e fazer crescer a nossa amizade com Cristo. Nas bodas de Caná, Jesus transformou a água em vinho. Se ele pôde mudar a água em vinho, também é capaz de fazer do pão e do vinho o seu corpo e sangue, tornando-se pão de vida. Jesus é a água viva que mata a nossa sede de Deus. Jesus é o vinho novo e bom que enche da alegria do amor os nossos corações.
Fazei, Senhor, que a oblação consagrada ao vosso nome nos purifique e nos conduza dia após dia a viver mais intensamente a vida da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Pai Santo, é nossa alegria dar-vos graça sempre e em toda a parte, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se como vítima de salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. O seu corpo por nós imolado é alimento que nos fortalece e o seu sangue por nós derramado é bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos, arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, aclamando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos em vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o domingo, o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente nós o suplicamos. Santificai estes dons do pão e do vinho, derramando sobre eles o vosso Espírito Santo, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para livremente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Jesus Cristo entrega por nós. Jesus Cristo entrega por nós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Jesus Cristo Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da Páscoa do vosso Filho,
nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa em missão por toda a terra, tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também destas crianças, hoje batizadas, e que pela primeira vez reunistes à mesa da vossa família para tomarem parte no pão da vida e no cálice da salvação. Fazei-se que cresçam sempre na vossa amizade e na comunhão com a vossa Igreja. E lembrai-vos também dos outros nossos irmãos, particularmente aqueles que foram familiares e amigos destas crianças, das suas catequistas, e recordo de maneira especial o avô materno de Filipe Manuel Ribeiro Campos, os avós maternos e bisavó de Miguel Amaro, Irundina Duarte de Andrade, marido e família, Lino Alberto Gomes e mãe, Amadeu Sequeira, esposa e família, e de todos aqueles que partiram deste mundo, acolhei-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de todos nós, Senhor, dai-nos a graça e a alegria de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, com Santa Isabel, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Como filhos e filhas de Deus, e hoje com esta família alargada, aumentada, a estes novos batizados, podemos verdadeiramente, como irmãos em Cristo, rezar com Ele e como Ele a oração que nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado. Felizes convidados para a mesa do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo.
Senhor é nosso Deus, que entreis no meu nome. As crianças que foram batizadas e fazem hoje a primeira comunhão aproximam-se do altar, a partir do qual o Senhor Padre distribui a comunhão, oferecendo a mesma hóstia que cada criança trouxe, mas agora transformada na presença real do corpo e sangue do Senhor. As crianças deslocam-se em procissão para receber a comunhão, guardando o distanciamento físico. Ao chegar junto do altar, tiram a máscara, desinfetam as mãos e recebem do pároco a comunhão na mão. O corpo de Cristo. De entre os demais fiéis, a partir deste momento, quem vai comungar fica de pé. Quem não vai comungar, sente-se desde já, por favor. Aos fiéis comungantes, presentes na Assembleia, lembramos: os ministros da comunhão irão ter convosco ao vosso lugar para evitar movimentações. Antes ainda de comungar, alguém irá ter convosco para a desinfecção das mãos. Cada comungante tira a máscara pelo lado da orelha antes de comungar. Desinfeta as mãos de seguida, comunga pela mão. Confiar a mim na cama e outras vozes.
Oremos. Senhor, que nos saciastes com estes dons tão excelentes, fazei que alcancemos os benefícios da salvação e nunca cessemos de cantar os vossos louvores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Eu pedia que se sentassem só para algumas palavrinhas assim mais de despedida. Nós realmente nesta maratona de 6 celebrações temos também passado por algumas tribulações, por algumas surpresas que têm a ver com a pandemia e temos levado nosso projeto com serenidade, com dedicação, com trabalho e graças a Deus naquilo que depende de nós tem sido possível dar o melhor por cada um de vós. E por isso agradeço a todos aqueles que na diversidade de ministérios e funções e serviços tornam estes momentos tão significativos. Hoje temos praticamente meninos de quase todos os grupos. Ainda temos de encontrar aqui uma fórmula para integrar a Íris e o Salvador. Veremos depois com os catequistas, com as famílias, a forma mais bonita de o poder fazer, que eles merecem tanto quanto nós, ainda mais pelo seu sofrimento, pelo adiamento que tanto lhes custa. Hoje também tivemos mais uma peripécia. Eu nem sei como dar graças a Deus, porque ontem tivemos aqui a igreja cheia de escuteiros e com escuteiros nas galerias e foi realmente uma sorte. Eu não tenho falado disso porque a gente não pode falar de tudo. As obras da igreja estão a concurso, o concurso termina no dia 9 e nós de facto não podemos adiar a intervenção da nossa igreja, que tem patologias muito graves na conservação do betão e temos de ir em frente e talvez isto seja também mais um sinal. Ela ainda o ano passado foi reparada nas juntas de dilatação e, enfim, são situações que não podemos prever, mas ainda bem que aconteceram de noite, quando não estava cá ninguém. Da maneira que vamos procurar, enfim, minimizar os estragos e acudir e responder a esta emergência. Também queria pedir aos meninos que têm consigo uma recordaçãozinha, um marcador com uma oração a São José. Tem esse marcadorzinho com o vosso nome, certo? Eu agora ia pedir aos meninos que se pusessem de pé, só os meninos e meninas, da comunhão e batizados. Tendes convosco uma bela recordação que é uma miniatura de uma peça que chamamos custódia. Custodiar significa guardar, cuidar, velar por alguém. Os pais, por exemplo, têm o direito e o dever da custódia dos filhos, isto é, devem ter a peito a guarda e o cuidado dos seus filhos. Chamamos custódia a esta peça porque ela guarda com cuidado a presença real de Jesus na hóstia consagrada que é exposta à nossa adoração. De facto, na Eucaristia está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, o próprio Cristo, nossa Páscoa e pão vivo. Porque nos lembramos de oferecer uma miniatura de uma custódia eucarística. Porque estamos no ano de São José, a quem chamamos o custódio, isto é, o guardador, o cuidador dos maiores tesouros que Deus podia confiar a alguém, seu Filho Jesus e sua Mãe Maria. Nesta custódia, recordamos o nosso dever de guardar com amor no nosso coração o precioso tesouro da Eucaristia. Por isso, pedimos agora que encostem a custódia ao peito e rezemos todos juntos,
esta simples oração que está na pagela. Então eu rezo convosco, a vossa catequista também, e todos rezamos em voz alta, dizendo: São São José, José, guardião dos tesouros de Deus, ajuda-me a guardar no coração o tesouro maravilhoso da Eucaristia. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. À frente veio a cruz, o diácono e os acólitos integram a procissão, depois os meninos vão saindo com a custódia no peito, integrando a procissão, à medida que eu vou dando sinal. À saída tiraremos uma foto de conjunto e não esqueçam que precisamos de assinar os registros de batismo. E, portanto, vou pedir às catequistas que levem esta mesinha lá para fora, aquela mesinha que serviu de suporte às custódias, e faremos as assinaturas do lado de fora, uma vez que está bom tempo e é mais fácil. Queridos meninos e meninas, que a festa iniciada aqui se prolongue em nossas casas à volta de outra mesa. Cada domingo somos chamados a esta casa para encontrar em Jesus o amigo, o companheiro, o alimento e o sustento da nossa vida. Enquanto isso, cantamos com alegria. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.